Você ouve a Rádio Unaerp. IF Saúde, o momento mais saudável do seu dia. Uma produção dos alunos de medicina da Unaerp e integrantes do IFMSA Brasil. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Daniela Bortoloni, estudante de medicina da Unaerp e membro da IFMSA Brasil. Estou muito feliz de iniciar mais um IF Saúde na Rádio Unaerp. Eu sou a Letícia, também estudante de medicina daqui da Unaerp e membro da IFMSA Brasil, e dedicamos esse programa para falar um pouquinho sobre um assunto de extrema importância e que está muito em pauta nesse mês de outubro, que é o câncer de mama. Então, para esclarecer algumas dúvidas, convidamos a professora Priscila Roncato, graduada em Medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná, mestrada em Princípios de Cirurgia pela IFEM e FEPAR, foi responsável pelo serviço de patologia do trato genital inferior e responsável pelo serviço de ultrassonografia, obstetrícia e ginecologia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. Preceptora do Serviço de Residência Médica de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba desde 2005 até 2014 e atualmente reside na cidade de Ribeirão Preto, onde atua como ginecologista e obstetra e é docente vínculo integral na Unaerp, Universidade de Ribeirão Preto, onde ministra aulas de semiologia nas cadeiras de ginecologia e obstetrícia do internato. Boa tarde, professora. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Que bom que a gente pode sempre ajudar. Muito obrigada. Vamos começar então. Primeiramente, gostaria de explicar que a senhora nos explicasse o que é exatamente o câncer de mama. O câncer de mama é uma proliferação celular atípica, né? Ou seja, uma mitose, uma divisão celular que foi equivocada, que foi errada, que se multiplicou e formou uma tumoração. Uma tumoração que se tem um comportamento maligno. Por quê? Porque ele tem uma tendência e uma chance maior de metastizar. Então, o tumor de mama é uma doença que o problema não é a mama em si, mas sim as doenças que provêm dele, que são disseminadas em forma de metástase, seja por via linfática, através dos nossos gânglios linfáticos, seja por via hematogênica, através da nossa corrente sanguínea. E essa doença ela pode ir para pulmão, fígado, osso, cérebro e outros órgãos que, porventura, podem comprometer a saúde de uma forma bem grave e com uma morbidade muito alta, né? Com uma chance de mortalidade muito alta. Então, um tumor que nós devemos sempre pensar em diagnosticar o mais precoce possível, para tentar evitar essas doenças que são sistêmicas, que a gente chama, que são doenças que vão além da mama, que é pulmão, que mata fígado, né, cérebro, osso, que são as doenças à distância. A gente gostaria de saber também quais são os principais fatores de risco para desenvolvimento desse câncer e quais são as mulheres mais propensas para desenvolver esse tipo de câncer. Então, os principais fatores de risco, né, que conhecidos hoje, né, pelo menos em 2018 e consagrados aí, são pessoas que estão há muito tempo ou ficam muito tempo em vigência de um hormônio chamado estrogênio, né? Então, quanto mais cedo você menstruar a primeira vez, então a idade precoce da menarca, né, a primeira menstruação, a menopausa tardia, né, ou seja, quanto que vai parar de produzir esse hormônio, então muito tardiamente, então menarca precoce e menopausa tardia, né, uso de terapia de reposição hormonal, pacientes com história familiar positiva para câncer de mama, também são pessoas que têm essa predisposição, mas qual que é a história familiar? São parentes de primeiro grau, né, minha gente? Não é, eu tive uma prima de terceiro grau que teve, uma amiga minha, mas é minha irmã do coração, amo de paixão. Não é essa. São as parentes de primeiro grau, é irmã, certo? Mãe ou filha com história de câncer de mama. Essa população é uma população de alto risco para câncer de mama, né? Aí nós temos mutações genéticas, que é o BRCA1, BRCA2, né? A obesidade, paciente que tem um índice de massa corpórea, né? Acima do ideal e do que a gente considera ideal para a saúde, não só para outras questões como diabetes e hipertensão, mas para o câncer de mama também a obesidade é um fator de risco ruim, né? Nós temos o sedentarismo, né? Por que esse raciocínio? Sempre pensar assim, a obesidade e sedentarismo. Porque também produz mais estrogênio. E o estrogênio é o hormônio que estimula as células da mama e pode estimular de uma forma errada, fazendo uma divisão errada. Essa divisão errada formar um tumor e esse tumor desenvolver o câncer de mama, certo?
E dor nas mamas também pode ser um indicativo de câncer de mama? Olha, não que ele não seja, mas assim, normalmente o tumor de mama, ele não é doloroso, ele não tem sintomas, né? Então, sentir dor na mama normalmente está relacionado à questão mais hormonal, retenção de líquido, que são alterações benignas da mama, né? Mas não necessariamente ao câncer. Então, não pode esperar ter dor na mama para fazer os exames de rastreio, né? Então, ele não vai doer, a grande maioria dos tumores não dói. É achado de exame, achou uma tumoração que não dói, então não pode esperar dor para procurar um atendimento. E quem tem dor, tem câncer de mama? Também não. A grande maioria dos pacientes que tem dor não tem câncer de mama. E sobre o autoexame, como que ele pode ser realizado pelas mulheres que estão assistindo a gente e quando elas podem suspeitar que tem alguma coisa? Então, assim, a gente preconiza agora não o termo assim autoexame, mas sim a palpação aleatória da mama, né? O que é a palpação aleatória da mama? Você vai escolher um período do mês, de preferência sempre após a menstruação, e você vai no banho, onde você se sentir mais confortável, quando está passando hidratante, quando está passando algum creme, alguma coisa, fazer a palpação e a observação da sua mama, não só a palpação. De uma forma como você se sentir mais confortável, não tem mais aquela regra específica. Para você perceber algumas coisas alteradas, como cor, rubor, né, calor, você perceber que está mais avermelhado, que um mamilo está mais repuxado do que o outro, você observar a sua mama, perceber alterações, seja no mamilo, seja na pele, ou seja, retrações, assim, que você percebe que tem um abaulamento maior quando você se vê no espelho. Então, se observar e a palpação em si é aleatória, como você costuma perceber. Se você perceber alguma coisa alterada, sim, procurar um atendimento. Mas o que eu sempre digo, gente, a palpação aleatória de mama não significa que você não vai procurar o atendimento médico. Você não pode esperar aparecer alguma coisa para daí ir atrás da sua mamografia, do seu ultrassom, tá? E a partir de que momento que a mamografia é indicada? Qual é a diferença da mamografia para o ultrassom? Então, assim, a primeira pergunta é a mamografia, né? Então, no estado de São Paulo, a gente recomenda a primeira mamografia aos 40 anos, né? Que é a preconização, e o Ministério da Saúde preconiza a partir dos 50, né? E, normalmente, você faz essa mamografia a cada 2 anos, certo? É importante isso que seja entendido de uma forma para pacientes da população geral, né? As de alto risco, aí vai mudar o screening, né? Às vezes associando o ultrassom, iniciando o screening ou o atendimento um pouquinho mais cedo, às vezes antes, até os 35 anos. Então, pacientes de alto risco muda, utilizando não só a mamografia, como o ultrassom. Qual que é a diferença dos dois? A mamografia é um raio-x da mama, certo? Ela faz uma compressão, certo, da mama ali, com raio-x ultrapassando o parênquima mamário para perceber se tem calcificação, se tem nodulação, se tem alguma coisa diferente. O ultrassom não. Vamos dizer assim, a tecnologia é outra, é através de ondas de ultrassom, que não é raio-x, né? E a visualização do ultrassom, ele é muito mais específico, mas não mais sensível. A mamografia, ela é melhor para detecção de lesões não palpáveis. Então, quando você não está palpando nada, não tem nenhum sintoma, a mamografia é muito melhor. O ultrassom já é para aquelas situações em que já é palpável ou para tirar alguma dúvida da mamografia. Então, eu não posso fazer ultrassom em todo mundo. Por quê? Porque o ultrassom não é bom para isso. O ultrassom é bom. Eu senti uma coisa, eu vou lá e faço. A mamografia viu alguma coisa, ela direciona, vai lá e vê o ultrassom consegue definir o que é. Mas a mamografia, ela é muito melhor para lesões não palpáveis. Uma calcificação estranha, né? Alguma lesão que você não perceba, que não tenha nenhum sintoma, a mamografia é muito melhor, a raio-x. E quais são os estágios desse câncer? Então, começa com a mamografia para descobrir e aí ele vai evoluindo? Como é que é o diagnóstico? Então, a gente faz a mamografia, tá? Se a mamografia tiver uma caracterização suspeita, essa lesão vai para biópsia, né? Essa biópsia pode ser feita de várias formas. Através da biópsia, eu tenho certeza de que aquilo é câncer ou não é câncer. É a única forma de me ter certeza, me dizer, é a anatomopatologia, ou seja, é câncer, tem célula maligna ou não. Biopsiei, deu câncer, aí eu vou fazer uma coisa chamada estadiamento, que eu acho que é isso que você está perguntando, é isso? Eu vou ver qual que é o tamanho desse tumor, se tem linfonodo na axila palpável ou não, né? Se tem linfonodo palpável ou não, e se tem doença à distância. Enquanto o tumor está só na mama, a sobrevida dessa paciente chega quase que 95% em 5 anos. Ou seja, ela estará curada se tiver só na mama, com os tratamentos que nós temos atualmente.
Agora, se essa doença já tiver à distância, ou seja, tiver no pulmão, tiver no fígado, que são tumores mais avançados, estadiamentos mais avançados, aí a chance de sobrevida, ou seja, a chance dela sobreviver nos próximos 5 anos é menor. Cai bastante, de 95% no estadio inicial para 40%, 30% em 5 anos. Então, tudo depende de onde está a doença. A mama em si, eu sempre falo para os alunos, para os pacientes, eu falo assim, a mama em si não mata ninguém. O que mata? A doença sistêmica. A doença em pulmão, a doença em fígado. Então, quanto mais cedo eu perceber, eu diagnosticar, menos chance de ter doença à distância, que vai diminuir cada vez mais a sobrevida e as chances de cura, vamos dizer assim, usando esse termo. E é comum a gente confundir o câncer nos nódulos com linfonodos intramamários? Em imagem, você pergunta? Isso. Olha, quando a gente faz uma imagem, um raio-x, quando a gente for fazer a mamografia, eu estou fazendo um raio-x. As características daquele nódulo são classificados vamos dizer assim, numa classificação internacional chamada BIRADS. E esse BIRADS vai dizer assim, se ele é suspeito ou não suspeito. A mamografia não diz é linfonodo. A mamografia não diz é maligno. Ela diz assim, é suspeito certo? Para alteração maligna ou não. Então, confundir, você vai ver o linfonodo na mamografia, mas você não sabe se aquilo lá é benigno ou é maligno. Então, não é essa questão de confundir. Eu vejo. Eu tenho que ter certeza que aquilo seja benigno ou maligno através de uma biópsia. Não é verdade? Porque eu só vejo ele parece, né? Eu sempre digo assim, quando você olha uma coisa, você vê uma tomada, parece uma tomada, tem 3 furinhos. Será que é uma tomada ou é um focinho de porco? Só na hora que você colocar alguma coisa para ver, se vai sair energia dali ou não. Ali é mesmo a questão, um nódulo na mamografia. Parece bonitinho, parece fofinho, parece um linfonodo, não é, parece que é benigno, mas só parece. Será que ele é mesmo? Aí eu vou ter que acompanhar, observar, talvez fazer um exame a mais para saber se é ou não, né? Às vezes uma biópsia. Então, o que parece nem sempre é o que a gente acredita e o que a gente gostaria que seja. Então, eu posso ver, posso confundir? Não o termo confundir, mas não saber exatamente o que ele é, sim. Por isso que tem exames complementares. E em relação à amamentação, ela consegue ajudar a diminuir a incidência de câncer de mama. A amamentação também ajuda nessa influência de diminuir a incidência de câncer de útero, ovário? A amamentação, ela, pelo menos a primeira amamentação até os 35 anos, sabe que é um fator protetor, né? Para a mama, no sentido de câncer de mama, né? A questão do câncer de ovário e de, por exemplo, de colo de útero é relacionado ao HPV, não tem nada a ver com a amamentação, né? Então, são outros fatores de risco, né? Então, o mama, sim, o aleitamento materno, ele protege a mama daquela mulher em relação a isso, mas os demais não, especificamente, tá? Em relação ao autoexame, hoje em dia, atualmente não é mais indicado o autoexame, porque se for identificado um nódulo é porque ele já está em estágio muito avançado. Mas, assim, indicada é a mamografia de 1 em 1 ano, mas no caso dos homens, eles não fazem mamografia. Como identifica um câncer de mama no homens? É comum? Então, Letícia, a primeira coisa que eu quero te falar, não é que a gente não indique mais o autoexame, sabe? Não é que a gente não indica mais. A gente não recomenda o autoexame para esperar. Olha, a hora que você aparecer, que você perceber uma coisa diferente, venha nos ver. Não. É isso que eu falei, a palpação aleatória. Você sempre tem que palpar a sua mama, observar a sua mama, desde quando ela começa a se formada, ou seja, lá da adolescência. Tirar esse estigma de não se tocar, não se olhar. Então, você vai olhar sempre a sua mama, que melhor que você conhecer a sua própria mama não existe. Então, você vai fazer o seu exame, todo mundo vai fazer o seu exame. Não é que o autoexame a gente não indique mais. É que, às vezes, a pessoa só ia nos procurar quando tinha um nódulo grande, enorme, palpável, às vezes saindo, estourando pela pele. Não, a gente não quer isso. Então, a gente indica que a paciente vá ao ginecologista anualmente, certo? Pra gente ensinar como é que faz, o que é que tem que fazer, como é que tem que fazer. E fazer os exames, como eu falei, de screening. Agora o homem, coitado do homem, né? Ele, veja bem, só pensam nele depois dos 40 anos, né? Só pedem pra ele lá. E o câncer de mama masculino? É um câncer de mama o câncer de mama masculino é extremamente agressivo, sobrevida muito baixa. Por quê? Porque diagnostica
muito tardiamente. Quando a gente diagnostica já com metástase à distância. Por quê? Porque demoramos muito para fazer diagnóstico. Mas por que isso? Porque o homem não se palpa no sentido da mama. Ele tem medo da mama dele. Primeiro que ele acha que ele não tem mama. Como é que eu vou ter câncer de mama? Então, qualquer coisa que apareça, ele acha que é uma espinha. Ele acha que é... Então, o exame, como o homem não faz mamografia de screening, os de alto risco, sim. Se tiver na sua família um homem com câncer de mama, você também é um paciente de alto risco, certo? Uma paciente, se for feminina, e um paciente, se for homem, né? Então, você também é um fator de risco alto. Então, você tem que fazer o screening separado. Não esperar um nódulo ficar do tamanho de um ovo para procurar. O homem também deveria se conhecer nesse sentido. Ele não tem somente a bolsa escrotal e o pênis, né, minha gente? Que ele só pensa nisso. Uma coisa acontece lá. Né? Não, ele tem mama também, ele tem cabeça, tem pulmão, né? Ele tem que fazer, tem próstata, certo? Coitado, a gente nunca lembra deles, né? Mas o câncer de mama masculino é extremamente agressivo. Não existe um exame de screening, mas sim, infelizmente, quando ele percebe alguma coisa para nos procurar. E pode procurar uma especialidade chamada mastologia. Tá? Não tem problema nenhum. É essa especialidade que vai tratar ele nesse sentido. E sobre o tratamento do câncer de mama, como que ele se dá desde a descoberta até os estágios mais avançados? Tudo depende do estadiamento. Se o câncer de mama estiver restrito só à mama, é cirurgia. E a cirurgia pode ser conservadora ou radical, né? A conservadora se tira só um quadrante ou um segmento da mama. E a radical é a mastectomia, que é retirada da mama toda, né? Então, são para tumores um pouco mais avançados. E para tratar a doença sistêmica, ou seja, se a doença estiver no fígado, estiver no pulmão, se estiver nos ossos, se estiver no sangue, se tiver algum outro órgão, o tratamento é por quimioterapia. A quimioterapia é endovenosa, né? Ela entra como se fosse um sorinho na veia e vai tratar o organismo como um todo, né? Então, é feito por quimioterapia. E também a gente pode associar, além da quimioterapia, a radioterapia, que é para tratamento que a gente chama loco-regional, ou seja, só na região onde foi detectado o tumor inicial ali, ou quem sabe, porventura, uma recidiva. Então, o tratamento loco-regional é radioterapia, tá? E tratamento sistêmico para tratar metástase é quimioterapia. E sobre a mastectomia preventiva, quando que ela é necessária? Só em casos na família ou... Não, ela não é necessária, obrigatória em nenhuma situação. Mastectomia preventiva, né? Ficou muito conhecido isso aí por causa da Angelina Jolie, né, minha gente? A Angelina Jolie, né? Fez lá o teste para saber se ela tinha na genética BRCA1, BRCA2 aí, que são os genes para isso. E tinha positivo, ela acabou tirando a mama e virou uma febre, todo mundo querendo saber como é que faz. Então, pacientes que têm altíssimo risco com BRCA1, BRCA2 positivo, faz o teste genético, descobre que ela tem a opção de fazer a adenomastectomia preventiva. Ela retira todo o miolo da mama, toda a glândula mamária, certo? Coloca lá a prótese, faz a reconstrução e não vai ter a mama, né? Para se preocupar com isso. Mas já tem estudos dizendo, escuta, mas tira a mama, mas será que a doença não pode metastizar mesmo sem tumor de mama? Porque existe uma coisa chamada tumor oculto de mama. Tem metástase no fígado, vai lá a biopsia, é de mama e não tem tumor na mama. Então tem que cuidar muito e ponderar. Ela vai continuar, por exemplo, a Angelina Jolie tirou as 2 mamas e tirou os 2 ovários, né? Mas ela vai continuar fazendo os exames de screening. Ecografia para ver o fígado, vai continuar fazendo avaliação pulmonar, vai continuar fazendo toda a questão óssea, vai continuar fazendo exames para ver se a doença não vai se manifestar em algum outro lugar que não a mama, porque isso ela não tem mais. Então, a adenomastectomia preventiva é em situações de altíssimo risco, né? Às vezes que a paciente opta por isso, mas não é obrigatória, é uma questão de escolha. Tem muitas pacientes que têm BRCA1, BRCA2, mas não querem tirar a mama, nunca amamentaram. Talvez queiram ter filhos, amamentar. É uma opção da paciente, é uma opção muito difícil, viu? É uma coisa que leva a uma questão filosófica, assim. Para que eu vou fazer um exame se eu não tenho o que fazer com ele, né? Então, que tipo de exame que eu vou fazer? Vou fazer esse exame? Eu quero fazer, mas o que você vai fazer com o resultado se der positivo? Não vou fazer nada. Então, para que neurotizar? Não, eu vou tirar a mama e vou tirar o ovário. Então, tudo bem. Aí a gente vai filosofar e vai falar assim, bom, aí vale a pena fazer esse exame. Né? É uma coisa interessante. Senão todo mundo vai sair fazendo BRCA1, BRCA2, porque eu quero saber se eu vou ter câncer de mama. E não necessariamente você vai ter. E aquelas que não têm, não significam que não terão câncer de mama. Então,
Não é um exame que a gente vai liberar aí para todo mundo fazer, ou que vale a pena todo mundo fazer. Que não é 100%, nada na vida, né? É 100%. Então. Bom, professora, nós realizamos todas as nossas perguntas. Aí eu gostaria de saber se a senhora tem alguma coisa que quer acrescentar pra gente. Eu acho que a gente tem sempre que... Posso falar um minutinho? Um minutinho só. Pensar no que a gente pode mudar, né? Porque as estatísticas do câncer de mama, para vocês terem uma noção, estão crescendo cada vez mais no Brasil e principalmente na região sul e sudeste do nosso país, né? Então, os fatores de risco, é aí que a gente vai conseguir mudar. Então, quando a gente faz campanha de prevenção, aproveitando o Outubro Rosa, o foco não é a mamografia, minha gente. Mamografia é para diagnóstico precoce. O que é prevenção? É qualidade de vida, certo? É atividade física, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, né? Evitar o excesso de terapia de reposição hormonal, né? Tudo que você consegue mudar. Então, o que está na tua mão para você mudar? Então, mudar as coisas assim, que você, no teu dia a dia, no teu pensamento, no teu íntimo, você fala assim, bom, se eu tenho outros fatores de risco que eu não consigo mudar, como o tempo que eu menstruei, quando que eu vou menopausar, isso eu não mudo, minha história familiar eu não mudo, né? O que eu tenho dentro de mim que eu posso mudar? É o meu dia a dia. Então, meu dia a dia é melhorar a atividade física, né? Melhorar o padrão alimentar, evitar a obesidade, né? Vamos se mexer, vamos fazer a coisa. Inclusive, já aproveito para convidar vocês para a nossa corrida, né, do Outubro Rosa, relacionada à Liga de Saúde da Mulher, que vai ser no Iguatemi agora, no domingo, dia 21, né? É a corrida em prol aí, ao Outubro Rosa. Então, a gente está fazendo uma atividade física. Por que a gente está fazendo uma atividade física? Para estimular ou evitar o sedentarismo. Vamos caminhar, mas eu não corro, vamos caminhar. Vamos fazer alguma coisa, né? Então, convidar todas vocês, todo mundo que está nos assistindo, a participar da corrida. Vai ser a partir das 7 horas lá no Shopping Iguatemi, tá? Quem puder ir, será um prazer. Eu abraço todo mundo. E a gente conversa e tira mais dúvidas. Bom, gente, é isso. Espero que a gente conseguimos esclarecer algumas dúvidas sobre câncer de mama. Lembrando que é super de grande importância a prevenção e acatar todas as dicas que a professora deu. Muito obrigada, professora, pela disponibilizar seu tempo para vir aqui ficar conosco e esclarecer as dúvidas. Muito bom ter a senhora aqui com a gente. E é isso, pessoal. Muito obrigada, quero agradecer vocês. E o meu tempo é de vocês, né? Quem é docente está aqui para isso, certo? E tirar a dúvida de vocês. Então, que bom, muito obrigada pelo convite, adorei. Só pena, né? Não pude ficar lateralizada, sabe? Mas assim, vou ficar assim, tá? Um beijo. Muito obrigada, meninas. Foi obrigada, ótimo. gente. Obrigada. Tchau. Tchau. Você ouviu uma produção da Medicina na UnaErp e integrantes da IFMSA Brasil. IF Saúde. O momento mais saudável do seu dia fica por aqui.